já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Amados em Cristo, a reflexão de hoje é sobre a parábola dos dois filhos. E ela está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, onde diz: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amados, esta parábola dos 2 filhos possui um ensinamento valioso para todos os cristãos. Para entendermos melhor a parábola, consideramos o fato anterior à narrativa da parábola, onde os principais dos sacerdotes e anciãos do povo desafiaram a autoridade de Jesus, porque os líderes fariseus não estavam nada satisfeitos com tudo que havia acontecido anteriormente em relação à purificação do templo por parte de Jesus e agora o estar ensinando ali. E por isso eles interrogaram a Jesus, perguntando com que autoridade ele agia e ensinava. A parábola dos 2 filhos fica bastante clara quando se percebe que os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha, representa os publicanos e as prostitutas. Essas eram pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade farisaica. Mas embora com seu modo de viver inicialmente recusavam os mandamentos de Deus, por fim elas se arrependiam e passavam a agir segundo a vontade de Deus, porque tinham permitido a ação do Espírito Santo que os levou à fé em Jesus Cristo. Por outro lado, aqueles religiosos fariseus agiam como o segundo filho. Aparentemente, eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final, o resultado real era apenas a desobediência. E no versículo 31, Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aquelas pessoas desprezadas estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas fatalmente corrompida. Estes últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. O falso sim deles nada mais era do que um verdadeiro não. Já o espontâneo não das pessoas rejeitadas era o início de um sim de arrependimento. Amados, a parábola dos 2 filhos traz advertências que são importantíssimas para nós.
Jesus nos mostra a grandeza e a importância do arrependimento, que é a obra do Espírito Santo em nós. O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade e do que qualquer intenção. O arrependimento é o ponto inicial e principal do fazer a vontade de Deus. E o resultado de uma vida regenerada, que antes possuía a convicção do não, mas de uma forma inexplicável do ponto de vista humano, agora faz, então, a vontade do Pai. O arrependimento verdadeiro provém da ação do Espírito Santo em nossas vidas, o único que pode nos convencer de nossos erros, do nosso pecado, do nosso não. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar a Deus. Para Deus, todas as pessoas são pecadoras, todas já nascem em pecado, desde o mais importante até o mais rejeitado da sociedade. A condição do ser humano é uma só: somos pecadores. Pecador esse que Deus salva por graça, na fé, na obra redentora de Jesus Cristo, que é a boa notícia que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o perdido e condenado pelos próprios pecados. Ninguém surpreende a Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Palavras são apenas palavras. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto por detrás da máscara. Ele conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. Pode-se enganar a pessoas por um tempo com palavras bonitas, com louvores incríveis ou com orações eloquentes, mas Deus sabe se esse comportamento é sincero ou não. Precisamos estar atentos às nossas palavras e ações. Precisamos examinar se nossas atitudes e palavras refletem o amor cristão. Cuidamos-nos, portanto, com possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo para Deus, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso com Deus. Só existem 2 filhos, não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo filho. A parábola dos 2 filhos deixa muito clara essa advertência. E o convite é vivermos o caminho do arrependimento, ao qual o Espírito Santo nos capacita, obedecendo à vontade de Deus que nos ama em Jesus Cristo e nos salva. Vamos cantar agora. Agora e para sempre, da mais
forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa salvação. Sabendo que só nele é certa salvação. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.